Boa noite a todos. Quarta-feira, 3 de outubro, o Jornal da Guará está no ar. Eleições 2018. Na reta final das eleições, o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão está no ritmo de trabalho 24 horas para dar conta de tudo até o próximo domingo. E ainda tem muito trabalho por fazer, não é isso, Hugo Reis? Muito boa noite para você. Tem sim, Pascoal. Boa noite a você e a todos. O pessoal do TRE está fazendo serão por aqui para dar conta de todo o trabalho. Faltam 4 dias para as eleições que vão escolher o presidente, o governador, deputados federais, estaduais e também os 2 senadores. Na votação de domingo, mais de 4 milhões de eleitores maranhenses vão às urnas. Em 72 cidades haverá reforço no policiamento com tropas federais que, como adiantei aqui ontem, partem na sexta-feira para os municípios num total de mais de 8 mil homens. O TRE está orientando os eleitores para uma questão importante, que é a confiabilidade do sistema de votação brasileiro. Existe um mecanismo em que é possível auditar o resultado do pleito e atestar a confiabilidade das urnas. Um boletim de urna. O documento registra os votos recebidos pelos candidatos, mas nas diferentes sessões eleitorais. Por meio dele, qualquer cidadão pode conferir os resultados apurados nas urnas diretamente do seu aparelho celular, como este aqui. Bom, esse processo funciona de maneira simples. Encerrada a votação, às 5 da tarde, 17 horas, portanto, horário local, a urna imprime 5 vias do boletim. Esse documento impresso traz a identificação da sessão eleitoral, bem como o número de eleitores que ali votaram e a quantidade de votos registrados para cada candidato ou partido. A versão eletrônica do boletim é enviada ao Tribunal Regional Eleitoral e o eleitor pode auditar o resultado de uma ou mais sessões por meio do QR Code, impresso no boletim de urna disponibilizado. Esse código pode ser lido por profissionais, por câmeras fotográficas que tenham o aplicativo Boletim na mão, ou seja, uma forma de garantir a autenticidade e confiabilidade do processo eleitoral. Agora, olha só, Pascoal, o eleitor também tem disponibilidades e responsabilidades neste processo, mas nem todos costumam cumprir, tanto que no dia da eleição, flagrantes da chamada boca de urna que são feitos, e isso não pode, e a Justiça Federal e a Polícia vão coibir esses abusos. Pascoal. Termina amanhã a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão do primeiro turno das eleições 2018, com a exibição de programas de candidatos a presidente da República e deputado federal. Os últimos programas dos candidatos a senador, deputado estadual e governador foram apresentados hoje. Foram 35 dias de propaganda eleitoral gratuita. Ainda segundo o calendário eleitoral, amanhã também é o último dia para a propaganda política em reuniões públicas, além da promoção de comícios e o uso de aparelhagem de sonorização fixa de 8 da manhã até a meia-noite. Nestas eleições, pela primeira vez, transexuais vão poder votar com o nome social escolhido por eles. Quem mostra pra gente é o repórter João Carvalho Júnior. O Brasil possui um universo de mais de 140 milhões de eleitores aptos a votar neste domingo. Todo mundo sabe que, para exercer o papel de cidadania, é preciso estar munido de documentos, título de eleitor, identidade, qualquer documento com foto. Para alguns destes brasileiros, a eleição vai ser especial. Aqueles e aquelas denominados transexuais poderão se apresentar nas sessões eleitorais pelo nome social que adotou. O que vai ser comprovado pelo título de eleitor é que o Tribunal Superior Eleitoral reconheceu a opção pela autoidentificação e autorizou a solicitação por parte de transexuais e travestis do título com o nome social que escolheu. Então, hoje, todas as pessoas transexuais, têm esse direito de usar o nome social. Em todo o país, 6.280 eleitores brasileiros votarão com o nome social, por já estarem com o novo título de eleitor. No Maranhão, serão 107 eleitores. Na capital São Luís, são 45. Mesmo com a decisão do TSE tendo sido tomada tão recente,
Muitos trens resolveram procurar a Justiça Eleitoral para adaptar o título à realidade que desejam. Sim, porque cada conquista que vem para esse movimento, né, ela vem através de muita luta, né, muito esforço, muita batalha, né, que a gente conquista. Então, cada avanço, cada conquista que chega, né, as pessoas procuram logo se identificarem, né, procuram logo consolidarem. Então, a partir do momento que o Tribunal Eleitoral, né, autorizou o nome social, várias pessoas trans, né, procuraram logo trocar seu título. E eu creio que já nessa eleição, né, a nível nacional, a gente vai ter o recorde de pessoas trans já com seu título de eleitor ratificado. Ainda falando em eleições, um esquema especial foi montado para quem vai viajar e votar fora. As passagens já estão esgotadas e quem não tiver comprado vai ter que entrar na fila de espera. A expectativa é de que sejam transportadas 44 mil pessoas durante o final de semana eleitoral, só para municípios da Baixada Maranhense. Lembrando que no domingo a TV Guará exibe uma cobertura especial das eleições, com equipes de reportagens, o acompanhamento do voto dos principais candidatos ao governo do estado, também ao Senado, a partir das 8 horas da manhã, em uma cobertura de mais de 12 horas de jornalismo na tela do Canal 23 e também no portal guará.com. Marcos Saldanha também vai estar aqui participando aí desse exercício da democracia, não é isso, Marcos? Boa noite. É isso mesmo, nessa jornada, né, pela democracia que a gente faz com todo entusiasmo, né, com todo prazer, porque acreditamos sempre na democracia. Apesar dos pesares, eu ainda acho, e tenho dito isso sempre, e essa semana virou um mantra, reafirmar a necessidade da democracia. É nela que se faz a política e a política é necessária. E hoje ainda é quarta-feira, né, Marcos? Até domingo tem muita coisa para acontecer, vide as repercussões de tantas situações que vem reverberando, seja nas redes sociais, seja também no convívio. É cada notícia que chega para a gente aqui sobre situações de quase imposição de voto, coisa que a gente sabe que existe nos rincões, mas também existem locais que a gente, muito próximos da gente, que a gente imaginava que poderia não existir, né? Pois é, olha, eu olhei muito assustado, imaginando que em pleno 2018 isso não aconteceria mais, mas o dono de uma grande empresa, a Van, reuniu seus 15 mil funcionários, fechou a empresa, botou todo mundo com a camisa verde e amarelo, ele com a camisa de um candidato e disse claramente, em bom tom, que se algum partido da esquerda ganhasse as eleições, a loja fecharia e todos aqueles 15 mil funcionários seriam demitidos. Então, praticamente o que a gente vê é um assédio moral em relação aos trabalhadores. Isso é crime, o Ministério Público do Trabalho já se mobilizou, chamou atenção, mas eu ainda acho que é pouco, né? Se precisa de uma efetividade, uma ação muito mais rápida para que isso não venha a se repetir. A gente sempre soube de histórias nos interiores, como você falou, nos rincões, que nas escolas, nos órgãos públicos se faz aquela reunião, né? E se cobra um posicionamento político. Isso que a gente luta há tanto tempo, porque tem um resquício de coronelismo, né, de voto de cabresto. A gente não imagina que em centros urbanos, né, do sul do país, isso também acontece, sobretudo com um número tão grande de funcionários. Você ouviu muito bem, 15 mil funcionários praticamente, né, assediados e forjados a votar em um candidato ou não votar em outro. Muitas vezes é mais do que, desculpa, Marcos, só te faltando, claro. 15 mil pessoas, né, muito mais, por exemplo, do que a proporção total, a quantidade total de eleitores em pequenos municípios maranhenses. Sim. Como você pegar, fechar o município e dizer assim, olha, atenção, todos vocês vão votar no candidato A, todos vocês no candidato B, porque senão vai todo mundo para a rua. Não pode isso. Não é? Não pode essa coação com o eleitor. Usando o medo, né, que sempre foi usado, né, pela extrema-direita, em qualquer país do mundo, usando a ideia do medo para fazer o medo. Isso que é estranho, né, para praticar o pânico nas pessoas. E aí, esse empresário, ele não só pedia para não votar
votar no partido de esquerdas, induzia a votar no candidato dele de extrema direita e era claro e direto pedindo para não se votar em um candidato a deputado estadual do PT, que ele dava o nome claramente, nesse ninguém pode votar. Então, quer dizer, e ele fez isso gravado pelas redes sociais, achando natural. O pior é isso, né? Quer dizer, não fez isso escondido e um funcionário foi lá de onde e se gravou e entende jogou. também, de onde se entende duas situações. Ou que não tem medo do Ministério Público Eleitoral, que precisa ficar no pé dessa situação, ou então o que prova o completo desconhecimento, né, das leis. Em ambos os casos são situações obviamente constrangedoras, porque a gente não imagina que um presidente de uma grande multinacional, de uma empresa desse porte, não vá reconhecer as leis, ou pelo menos não procure uma orientação do seu setor jurídico para saber que não pode. Pois é. Não pode. Não pode. Isso é que tem que ficar claro e não dá para relativizar. Esse é o tipo de coisa que não se pode relativizar. Assim como todas as outras coisas, liberdade, democracia, o direito de ir e vir. E essa não é uma pauta de esquerda, essa é uma pauta liberal, criada lá no século XVII e XVIII. Tem um dito isso que parece que as pessoas não estão entendendo. Essa não é uma pauta de esquerda, é uma pauta liberal. Portanto, é um direito que a gente tem, a liberdade, o direito de propriedade, o direito de ser importante. Eu queria também destacar hoje, Pascoal, a entrevista que a gente fez ainda há pouco, bate-papo que nós tivemos mais cedo com os analistas, né, o Natanael, o Geraldo e o convidado, o professor Wagner Cabral. E ele chamou atenção para vários aspectos dessa eleição. Uma das coisas que ele destaca, com todo o conhecimento histórico que ele tem, é justamente esse desenvolvimento, essa caminhada que a gente tem para chegar nesse momento agora, que para ele, um dos elementos importante é o que ele chamou de cruzada do judiciário. Ou seja, para ele, o judiciário nunca teve um papel tão grande na questão política como agora. Ele até deu exemplo. O que era comum antigamente, talvez mesmo desde a monarquia, era que o membro do judiciário ele deixava o cargo para poder entrar na questão da política. Virava deputado, virava senador, virava governador. Isso aconteceu com vários nomes, como aconteceu com Flávio Dino, por exemplo. O que é estranho é que se faça política no espaço do judiciário, ou seja, usar, por exemplo, o Supremo para tomar as decisões. Então ele fala que isso se deu muito em conta de muitas decisões que deveriam ser feitas no parlamento, acabaram indo para o judiciário, como, por exemplo, a questão da célula-tronco, a questão do aborto, que é pauta do judiciário, do Supremo, então a questão da... Enfim, são temas polêmicos, prisão em segunda instância, que o parlamento poderia decidir, não foi capaz, por uma série de motivos, e acabou jogando para o judiciário. E agora, meio que o judiciário acabou ocupando um espaço maior do que deveria naquele equilíbrio dos poderes. Então isso para ele é ruim, porque ele lembrou que em países onde o nazifascismo se desenvolveu, isso aconteceu. Inclusive na Itália, que fez a Operação Mãos Limpas, do qual o Moro é signatário. Vou usar a palavra signatário no sentido de que ele é um admirador declarado da operação. Então é preciso a gente pensar, é claro que a queixa que se faz da corrupção de governos anteriores é muito grande, mas também é verdade que essa corrupção não é de um partido só. Então, quando você pensa, como ele falou, militarismo é melhor do que corrupção, é como se você estivesse jogando militarismo, não haver corrupção. E a gente viu em toda a história, ele levantou uma coisa para eu poder fechar a fala. Qual foi a época do país que não teve corrupção? Você me aponte um momento de toda a história do Brasil que não houve corrupção. Ele disse, só na nostalgia, ou seja, na República, a nostalgia de que na monarquia não havia, por exemplo. Quer dizer, ou seja, sempre teve. Pessoal, antes dos portugueses chegarem, talvez. Claro, né? sempre. Ou seja, aquela história, nunca antes nesse país é pura falácia, sempre. Marcos, muito obrigado, boa noite. Boa noite, Pascoal, e até amanhã. A gente segue com o Jornal da Guará. No próximo bloco, você vai ver que o maranhense, o brasileiro de modo geral, está bem endividado, hein? Vai saber mais detalhes a seguir.